Olá, bem-vindos a este webinário gratuito sobre o Web Summit 2015. O meu objetivo é fazer um resumo das principais palestras que decorreram durante o evento. Para quem não sabe, o meu nome é Frederico Carvalho e nos últimos 3 anos eu tive a felicidade de ir ao Web Summit, em 2013, 2014 e 2015. Portanto, conhece bem a evolução que houve desde 10 mil pessoas para 20 mil pessoas e nesta edição, segundo a organização, participaram 42 mil pessoas. Bom, o Web Summit é considerado o maior evento da Europa na área de tecnologia. Ele tem um conjunto de palcos que tem vindo a crescer todos os anos. Por exemplo, o Enterprise Summit, que é um palco que fala sobre mais a área de negócios, onde junta profissionais de várias áreas. Depois há a área do marketing, mais focada na área de marketing. O Builder Stage, que é uma área relacionada com programação. Tem a área de machine, tudo tem a ver com drones, wearables. E depois tem outras áreas que são mais segmentadas, por exemplo, a área de Fashion Summit, ou Content Summit, ou Money Summit, enfim, são 16 palcos que de certeza que vão replicar aqui em Lisboa e é muito interessante este tipo de dinâmica do evento. Bom, para quem está a pensar a ir à edição de 2016, é importante perceberem que um evento com esta magnitude vão tirar muito mais partido se começarem a preparar um evento antes. Quando eu digo preparar um evento antes, tem a ver com consultarem quem são os participantes, se forem uma startup e o vosso objetivo for captar investimento, verem quem são os investidores por antecipação, marcar reuniões por antecipação, porque o evento é muito dinâmico, tem muitas pessoas e, como sei, as startups que têm um expositor normalmente ficam muito cansadas porque, enfim, o pitch repete várias vezes. Bom, então, basicamente, eu vou partilhar daqui a bocadinho o meu ecrã. Entretanto, vou deixar que as pessoas vão chegando aqui ao nosso webinar em direto. E falar-vos do seguinte, nós tivemos nesta edição de 2015, participaram de 2.100 startups, é muita startup, é muito conteúdo. E basicamente as palestras não param, os palcos estão a correr sempre ao mesmo tempo, portanto, aquilo que eu vos vou dar é a minha seleção das palestras que eu mais gostei de ver. Não significa, eu não vi tudo, naturalmente, não deu para ver, mas o meu foco está muito relacionado com aquilo que eu faço. Eu sou responsável pela empresa que é SMSonline.pt, que é uma plataforma para envio de SMS marketing. Depois faço consultoria de vendas e de conversão, onde analiso o funil de vendas do cliente e ajudo a melhorar as ferramentas digitais. E, por fim, organizo o ClickSummit.org, que é uma conferência online, onde participaram 5.780 pessoas e o grande foco é marketing e vendas online. Com o maior destaque para a de conversão e de tráfego, por exemplo, como fazer um bom anúncio de Facebook e quais são as técnicas para se fazer remarketing em Google, AdWords, ou a landing page, as cores que estão agora na moda, enfim, é mais focado do que propriamente a tipologia do evento do Web Summit. Eu diria que os 3 grandes temas do Web Summit, embora, enfim, com tantos palcos que têm vindo a crescer, há uma certa dinâmica, eu diria que é cultura organizacional. Ou seja, há um conjunto de grandes referências da indústria da tecnologia que são convidados a ir ao Web Summit e eles partilham dicas que podem ser muito interessantes para quem está na área de gestão e isto especificamente nas palestras que eu vi, não é? Porque depois há as palestras mais técnicas na área da programação e aí este webinário não será útil para vocês. Porque, no fundo, as áreas que eu preferi foi a área de e-commerce, coisas que tivessem a ver com conteúdo, que tivessem a ver com negócios ou dinheiro e, portanto, será muito esses insights que vou transmitir. Bom, então vou aqui partilhar o meu ecrã para... Portanto, espero que estejam todos a ver. Se houver alguma coisa podem comentar que eu leio ou enviar um e-mail para info@fredericocarvalho.pt. Portanto, podem fazer perguntas, estejam à vontade. O intuito é, de facto, conseguimos ter aqui... ser uma oportunidade para esclarecer dúvidas para as pessoas que querem ir em 2016
não só a expor a marca e ter maior visibilidade, como também aproveitar todo o conteúdo do evento. Bom, então eu vou começar aqui pelo primeiro dia. Primeiro só uma característica geral do evento. Basicamente, em Lisboa, o evento está pensado para ser na FIL e a área da Mel, e em Dublin as coisas foram ligeiramente diferentes em todos os anos. Portanto, por exemplo, para chegar de um palco ao outro era preciso andar 15 minutos para chegar ao palco principal, para chegar ao edifício principal, e portanto isso requeria algum tempo. Por exemplo, esta foi a entrada do Web Summit, aqui eu estou contente em recordar a edição de 2015. Depois, uma diferença que houve de um ano para o outro foi, ou seja, em 2013 e 2014, o preço de attendee, ou seja, de participante normal, é de 425 euros para quem compra em Early Bird. Portanto, o que é que isto significa? Que as pessoas são obrigadas a comprar 2 bilhetes de uma vez só para conseguir ter um preço mais barato. Mas eu tenho amigos que pagaram 1.300 euros para ir por um bilhete, porque já deixaram tão para o fim que depois tiveram que pagar mais. Mas aqui o que eu queria referir com esta fotografia, que é claramente do meu telemóvel, aliás, eu vou partilhar muito conteúdo do meu telemóvel, é que em 2013 e em 2014 o almoço estava incluído no bilhete. E em 2015 eles retiraram essa função e teve que se pagar o almoço à parte. Portanto, cada dia eram 20 euros, a não ser que se comprasse 3 dias de 50 euros. Foi o que eu fiz. E não vale a pena. Ainda por cima, em Lisboa, então, não vale a pena de certeza, porque há o Vasco da Gama e há outras estruturas à volta do Vasco, ali da zona do Parque das Nações, que conseguem dar vazão ao conjunto de participantes que vão receber. Ao contrário do local onde é o Web Summit, à volta são pubs muito pequeninos, é tudo comércio local, e portanto aquilo enchia com muita rapidez. Portanto, recomendo vivamente não comprar no Food Token, a não ser que seja algo especial GTX. Bom, isto era a área de registro, portanto é uma área muito grande. Basicamente, neste tipo, como o evento leva muitas pessoas, havia duas opções. Ou se registavam no dia anterior, que é o recomendável, ou então registram-se no dia e aí já sabem que vão perder palestras de certeza. Porque o evento abre portas. A primeira palestra começa às 9h30. Tudo bem que o registro estava às 8 da manhã, mas a maior parte das pessoas deixa para o dia. E isso não é bem pensado, porque, por exemplo, eles fizeram uma coisa em Dublin, mas só fizeram neste último ano, que as pessoas podiam registrar-se no aeroporto. É uma boa ideia registrar-se no aeroporto, mesmo assim havia uma fila para as pessoas se inscreverem, enquanto que aqui, à hora que fui, que eram 10 da noite, como estão a ver, no dia 2 de novembro, portanto o dia anterior ao evento, não estava cá ninguém. E foi muito rápido. Aliás, houve uma pessoa da organização que nos chegou a dizer que só àquela altura que eu tinha ido só se registaram 7.000 pessoas. Portanto, imaginem, se o evento levou 42.000 e só se registaram 7.000 até às 10 da noite. Bom, uma característica que se vai perder, porque é natural, não é? No evento do Web Summit em Dublin havia sempre um encontro de networking na embaixada. Eu posso dizer que é um evento fantástico, porque havia muito networking. Em todos os anos foi diferente. Este ano eu julgo que acabou mais cedo do que os anos anteriores, e também foi mais institucional. Teve o Paddy Cosgrove foi falar, o embaixador também falou, e portanto talvez tenha sido um bocadinho mais institucional, mas em todo o caso foi sempre muito interessante. Espero que no dia 2 de novembro se faça uma dinâmica para que se juntem todos os portugueses que vão ao evento. Neste caso, na edição de 2015 foram 300. O meu palpite, e fica já isto gravado e estou em novembro, é que vão 1.000 portugueses. Não sei se vou mais, vamos ver. Depois, em 2016, quando voltar a rever o vídeo, logo vejo se o meu palpite acertou ou não. Bom, primeiro dia. Cheguei ao evento, portanto, isto é uma das salas, é um dos palcos. Este palco é o Martin Summit. Entretanto, deixa-me só ver se está tudo... se o Hangout... Eu vou só aqui sair só para ver se alguém está a ouvir, se está tudo a ouvir bem. Se está tudo... Se alguém tem... Deixa-me ver aqui. Bom, então, chegado ao evento, basicamente isto é um dos palcos que estava... Por exemplo, ele foi muito maior em comparação com todas as edições
que vi, por exemplo, e não só porque teve mais gente, provavelmente porque esta área do Marketing Summit era das mais solicitadas, e quando eles de um ano para o outro começam a detectar que há filas à espera, eles normalmente aumentam o número de lugares nas edições seguintes. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com áreas mais específicas como o Content Summit ou o Enterprise Summit, que tinham filas e filas para entrar, e não havia nenhum voluntário a dizer, olha, até daqui não dá para entrar mais. No próximo ano acredito que esses palcos vão aumentar. Bom, então, primeira palestra com o fundador da Slack. Para quem não sabe, portanto, o tema foi o The Email Killer, e este orador, o Stuart Butterfield, ele foi criador do Flickr. Para quem não conhece, o Flickr era uma plataforma na altura de partilha de fotografias, e foi vendido pela Yahoo na altura por 25 milhões. Ele tem uma história engraçada, porque a Slack foi construída por ex-funcionários da Flickr, e quando ele vendeu a Yahoo, o que é que ele pensou? Bom, o que é que eu vou fazer? Isto vou contar a história que ele disse em palco. E ele pegou no dinheiro e dinheiro de investidores e começou a construir um jogo. Na altura, os jogos eram a última moda, davam imenso dinheiro, e ele investiu todo o dinheiro a construir um jogo. Mas aquilo não correu bem. E não correu bem, ou seja, ele investiu, ou seja, foram investidos 17,5 milhões na construção do jogo. Sim, é verdade. É muito dinheiro. É impressionante. Ele contratou na altura 45 profissionais e como aquilo não correu bem, e ele destacou a cultura da empresa, ele diz que foi uma das partes negativas da construção do projeto, não correu bem, então ele teve que despedir pessoas. A cultura era tão forte dentro da empresa que eles chegaram ao pé dele e disseram, olha, Stuart, o que é que tu achas de nós lançarmos aqui uma ferramenta que desenvolvemos internamente que servia para comunicar melhor internamente e vendermos isto? Eu disse, não tenho certeza, será que funciona? E houve um conjunto de funcionários, quando ele conta na palestra, não, vamos, pode avançar. Eu também já tinha ouvido esta história anteriormente. Então, ele é considerado tão Slack. Frederico, mas o que é o Slack? Não percebi ainda. Bom, no fundo é um serviço na cloud que unifica todos os serviços de comunicação, e-mail, mensagens instantâneas, serviço de armazenagem de conteúdos, e ele diz que é ideal para unificar a comunicação com grupo ou grupos de trabalho. Eu já experimentei. Para grupos com menos de 5 pessoas não acho muito útil, mas acima disso acho que faz todo o sentido, porque é um agregador de informação, é uma janela de chat, as pessoas podem partilhar lá documentos, e isso acaba por ter uma visão mais alargada sobre toda a comunicação da empresa. No fundo, ele refere que a aplicação dos estudos que ele fez tem um aumento de produtividade entre os 2% a 3%, e que eles agora fizeram um novo desenvolvimento com o Google AdWords, onde a pessoa, quando faz copy-paste do documento, consegue ver o preview diretamente na aplicação. E isso, ele diz que estes pequenos detalhes de não ter que abrir o browser para ir depois ao Google Drive e ver o documento faz diferença, e é verdade, porque se está tudo unificado numa plataforma só, é muito melhor, com certeza. Outros pontos que posso aqui destacar. Bom, ele disse que se oferecessem 100 milhões de dólares, que neste momento ele não vendia. Porque, na realidade, a empresa dele está altamente bem cotada. Ele disse que um dos percursos que realmente foi o pior da carreira foi quando ele teve que despedir as pessoas que contratou para fazer o jogo, mas que hoje em dia ele sente que a pressão não é diferente. Isto é, as pessoas, quando ele vendeu o Flickr, ele era o maior, parabéns, fantástico, não sei o quê. Depois fez o jogo, já era a besta, e agora que está a ter sucesso com o Slack, ele diz que não quer desiludir as pessoas. Todas as palestras do Central Stage vocês podem rever online gratuitamente. Eu só vi algumas, por isso esta foi a primeira do primeiro dia. Bom, outra palestra, Michael Dell. Bem, eu estava muito entusiasmado para ver esta palestra do Michael Dell. Basicamente, ele falou sobre a capacidade de inovação da empresa. E, aliás, falar na inovação da empresa é mesmo importante falar do Web Summit, porque uma das características que ele tem é juntar profissionais que são verdadeiramente referências do aspecto de tecnologia. Tem vindo a melhorar todos os anos, como é natural, porque quanto mais orador chama da área de tecnologia, outros também vêm e depois também querem estar e aproveitam muitas vezes o Web Summit para anunciar
características específicas. E o que é importante saber sobre o Michael Dell é que ele em 2012, ele era o presidente mais jovem a integrar a Fortune 500. E a conversa com o David Roman começou logo a dizer que o Michael Dell era o homem do momento. Bom, então a expectativa já estava lá, estava em alta. Mas isto tem uma razão de ser, é que ele é responsável pelo maior negócio tecnológico da história, quando a Dell comprou a IMC, que é especialista em soluções de armazenamento, de analítica, de segurança, e comprou por 61 mil milhões de euros. É muito dinheiro. Aos 19 anos ele lançou a Dell com apenas $1000, enfim, hoje é o universo que é. Mas quais são assim os 3 grandes destaques da palestra dele? Bom, ele diz que hoje em dia a Dell está focada nos desenvolvimentos end-to-end, investe muito em inovação e na aquisição de novas empresas. Isto é interessante, porque estamos a falar de uma empresa muito grande já, e nem todas as empresas que nós conhecemos têm vindo, às vezes não tem uma política de aquisição de empresas. Esta tem, e aliás, é um ponto referido em que ele injeta dinheiro nas startups, vê qual é que ela está a dar mais, e depois acaba por ajudar a inovação da empresa como um todo, da Dell. Segundo o próprio, as empresas têm medo de ajustar as inovações da tecnologia com o digital. Isto é interessante, porque ele diz que o grande motivo é porque o custo de adquirir informação digital está a ser cada vez mais barata. E, portanto, o resultado dessa informação traduz-se em melhores insights, que é o quê? Temos mais aparelhos, temos mais aplicações e toda esta informação, toda esta inovação de drones, de wearables, isto está a ser muito rápido para aquilo que era a prática comum das empresas. Para acelerar o processo de conhecimento, a Dell diz que tem parcerias, que faz alianças para conseguir receber informação mais rápido, faz estas aquisições porque já houve outras startups que desenvolveram tecnologia e isto naturalmente faz diferença quando estamos a pensar na criação de produtos. Ele refere que dentro da empresa uma das coisas que também gerou muito benefício foi o facto de fazerem questionários externos para clientes e também questionários internos. E por fim, perguntaram-me qual é que era a maior dificuldade de uma empresa, neste caso especificamente a Dell, e ele disse que era reter talento. Porque o talento faz com que as empresas consigam crescer. Estão aí ainda? Está tudo ok? Bom, outra palestra. Esta dentro do palco do Marketing Summit, da Ogilvy. E esta palestra eu fiquei extremamente admirado. Interessante, gostei bastante. Ele referiu que existe uma falta de estratégia. Enfim, o detalhe aqui foi foco nos gestores de comunidade. Ele diz que há um foco de estratégia nos gestores de comunidade que, de uma forma generalizada, naturalmente, ele criticava que produzem conteúdo sem um objetivo estratégico de negócio. Isto é, por exemplo, a captação de leads, a preocupação com gerar tráfego, preocupação com as vendas e, portanto, escrever conteúdo porque sim não era suficiente nos dias de hoje. E, portanto, ele dá aqui uma razão de ser de um propósito maior, que é crescer e os gestores de comunidade estarem muito envolvidos na cadeia de negócio. Um dos slides que tirei, achei que realmente ele fala das atrocidades relacionadas com a falta de estratégia. Eu deixo-vos aqui enquanto vou falando para ir lendo, se quiserem. E realmente ele mostrou, por exemplo, um caso de estudo da Polícia de Nova Iorque, em que eles inicialmente fizeram uma hashtag para promover para exaltar as autoridades sobre o bom trabalho que a Polícia de Nova Iorque fazia, que lá está, não tardou para os utilizadores começarem a utilizar essa hashtag e destruírem, digamos assim, um conceito para divulgar as atrocidades que a polícia fazia com os abusos policiais, enfim, nós já ouvimos falar isso nas notícias, portanto, os tiros, etc, etc. Mais um slide extremamente interessante. Bom, no fundo, criar oportunidades de interesse com um target mais segmentado. E, portanto, ele fez o foco em que os gestores de redes sociais estavam muito acomodados. Ou seja, se acabassem o dia e dissessem assim, hoje, excelente, hoje não houve chatices, era uma alegria. Mas que ele incentivava que os gestores de comunidade participassem mais no processo de negócio, estivessem mais preocupados sobre o posicionamento da empresa, sobre como é que o seu trabalho afetava o percurso da jornada do cliente dentro daquilo que seria uma venda, se for o caso, se for esse o objetivo. E a ideia, no fundo, era perceber que tipo de estágio é que o utilizador está. Como é que ele ajusta a comunicação para implementar uma estratégia de negócio.
e depois mostrou um caso de estudo, que eu agora não vou aqui mostrar, que era uma campanha onde os chineses inventavam um nome para os edifícios de Inglaterra. E com isto eles aumentaram em 27% as visitas à Inglaterra. Um estudo muito interessante, com certeza, com facilidade, vão encontrar isto no YouTube. Bom, deixa-me só ver se ainda estão aí. Está tudo ok? Alguma pergunta? Tá, qualquer coisa também, para quem chegou agora, eu estou nas palestras do primeiro dia. Tá? Se tiver aqui alguma questão, eu vou vendo aqui nos comentários, ou se quiser me enviar um e-mail, estejam à vontade. Vou aqui continuar com a partir do ecrã e com a descrição de algumas palestras. Muito bem. Depois, uma palestra sobre o século XXI, como é que seria o século XXI na agência, enfim, aqui isto eu não tenho assim muitos insights porque eu já cheguei um bocadinho no fim. Mas numa altura em que existe uma cultura de agências globais, com centenas de funcionários, como é que a tecnologia conseguia atrair nesta nova era de conectividade? E este senhor, que é o Dan Kelby, ele partilhou várias inovações tecnológicas, como por exemplo um aparelho que fica ao pé do bebê e conta quantas palavras é que ele disse. E qual foi o sentimento dessas palavras. Achei aquilo muito, muito interessante. Esta empresa que é a Miriam, ela pertence a uma empresa global que reúne 11 agências digitais, está presente em 17 países, tem 40 escritórios e pertence a um grupo maior que é o J. Walter Thompson Company. Porque também mostrou um computadorzinho que era um computador mais pequeno do mundo, da Panlogic, que é aquela imagenzinha que eu coloquei ali à direita. Bom, uma palestra que eu adorei. O CEO de About.com, o Neil Vogel. E para quem não sabe, a About.com é uma plataforma de conteúdos escrita por profissionais. E tem já 20 anos de existência. Estamos a falar de uma empresa que fatura 100 milhões de dólares por ano e que nos primeiros... aliás, pertence aos primórdios da internet, que também é incrível, e era um dos sites que tinha mais tráfego no mundo. Em 2013, ele diz que a inovação parou, houve uma atrofia na oferta do valor de mercado e não conseguiu reter talento e, segundo ele, as métricas falhavam. 2 anos depois, o CEO, que é o Neil Vogel, ele apresentou uma reflexão daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido sobre a transformação realizada. Enfim, eu vou aqui vos mostrar só algumas imagens, mas ele falou sobre os íntimos controversos que fizeram com que eles tivessem sucesso. Por exemplo, aqui nesta imagem, do lado esquerdo, era a aplicação que existia em 2013, portanto, é um site que não está em Responsive Web Design, depois do lado direito foi toda a transformação que eles fizeram. As páginas fizeram páginas verticais com cores diferentes, melhoraram os conteúdos. E qual foi o tema que pode deixar aqui os ouvintes desta webinar um bocadinho céticos? Ele disse que eles tomaram a decisão de que as pessoas que não querem avançar, ou seja, dentro da empresa, trabalhadores que não queriam avançar, que criavam obstáculos e que ele sentia que tinham má energia, iam fora. E no fundo, isto dizia, mesmo que fossem muito talentosas, mesmo que fossem top, mas se não tivessem uma boa energia, se não tivessem o perfil que ele achasse que fosse um drive para avançar para a frente, ele preferia que elas saíssem. Ele diz que isto foi um dos grandes motores para que a empresa tivesse sucesso. Eu digo que isto pode ser controverso porque muitas vezes, aliás, tem um livro, não sei se tem aqui atrás, mas é um livro que é o Levantar Voo e outros que fala sobre a preocupação sobre as lideranças rodearem só do perfil de pessoas cujos seus pares são semelhantes à forma como eles pensam. E isso é perigoso porque também é importante ter pontos de vista críticos da empresa. Mas, no fundo, eu estou-vos aqui só a dar o insight da palestra e não deixa de ser interessante como isso mudou literalmente. Um detalhe foi, por exemplo, ele falou que tinha muitos postos humorísticos e motivacionais dentro da empresa. Enfim, renovar o conteúdo especializado e vertical e depois contrataram pessoas para gerirem. Sabem quantos milhões de artigos? 2 milhões de artigos especializados. É incrível. A About.com realmente tem aqui uma especialidade de conteúdo feito por experts que é fantástico.
Bom, outras coisas que fizeram diferença. Ele diz, foi o Search Engine Optimization, o email marketing, que eles não faziam e passaram a fazer, e diz que começaram a gerar imenso tráfego, e lições para o futuro, diz ele. Uma boa cultura empresarial dentro da empresa, foco num bom design, e ele refere, e o resto, e tudo o resto, aliás. Bom, ainda na parte da manhã, uma palestra da Campaign Monitor, Is Email Really That? O CEO, que é o Alex Bard, bom, para quem não sabe, a empresa foi criada em 2004, é uma empresa australiana e é considerada uma história de sucesso na área do software, porque eles não cresceram com aquilo que nós consideramos um investimento inicial, isto é, investimento de capital de risco ou de venture capital. Atualmente a empresa tem 150 mil clientes e, no fundo, a ideia era como é que eles redefiniam o email marketing entendido como tradicional nos dias hoje. Segundo ele aliás, a palestra começa logo com o Steve Dempsey a dizer, bom, na palestra do Slack, ele disse que o email marketing, que o email era a barata da internet. Qual é que é a tua opinião? Basicamente, o CEO do Slack dizia que o email marketing ia sempre existir, quer queiramos, quer não. E que ia sempre resistir. E ele refere, bom, aliás, achei a resposta absolutamente excelente, que é, não, eu concordo, o Slack é incrível, eu tenho o Slack da minha empresa, Campaign Monitor, portanto, para fazer aqui o enquadramento, mas isso só vai criar um desafio para quem faz envio de email marketing, porque não só há mais espaço e a atenção vai ser superior, como a relevância que nós damos à caixa de entrada vai ser muito maior. Bom, e pegando aqui nestes temas, ele perguntou à audiência quem são as pessoas que viram o e-mail nos últimos 30 minutos? O pessoal, a grande maioria meteu o braço no ar. Bom, hoje em dia, segundo ele, é muito importante enviar e-mails personalizados, bonitos e cativantes. Claro que isto é um dado adquirido que nós conhecemos. Mas o que é que ele refere? Que na economia de escala, porque as empresas têm grandes bases de dados, muitas delas, e querem comunicar de forma personalizada para cada um, ele refere que fizeram um estudo interno e quando o subject, ou seja, o título da mensagem, vai com o nome da pessoa, que normalmente tem uma taxa de abertura 29% superior. Portanto, finalizando já perto esta palestra, ele refere que o e-mail é um marketing cocktail que é utilizado em várias ferramentas para impactar o utilizador. Aliás, desculpem, o e-mail é o álcool principal do marketing cocktail. Assim é que é. Uma boa plataforma deve integrar com o user data para perceber o comportamento do utilizador. Aliás, isto foi um tema que eu ouvi falar muito de jornada do cliente, de todo o tempo, muitas palestras falavam deste tema. Como as palestras são de 15 a 20 minutos, nenhuma delas é muito específica, à exceção de uma outra que já começa logo a abrir, como foi o caso de uma que eu vou falar daqui um bocadinho de Headroll. Tudo o resto são pequenos insights. Bom, finalizando, caso de estudo, ele falou da Rip Curl, em que enviam um e-mail marketing segmentado para homens e mulheres, enviam para pessoas que fazem surf e outras que fazem skate, enviam e-mails baseados em sazonalidade e, acima de tudo, esta que eu achei graça, nunca tinha ouvido, que é, se eles detectarem que aquela pessoa pertence, por exemplo, em Portugal, e hoje, eu digo que estou a gravar este webinar, se detectarem que existe, que está solo, ele vai enviar um e-mail marketing com uma sugestão relacionada com um produto da Rip Curl solo. Eu dou o exemplo que isto foi feito no Brasil e onde sugeriam com muita frequência produtos fatos de banho. Muito bem. Entretanto, está tudo ok? Alguma questão? Bom, próxima palestra. Aliás, próxima palestra não. Falar-vos sobre o almoço no Web Summit. Só fazer isto, portanto, é uma tenda. Eles montam tendas gigantes. Não sei se vão fazê-lo também no Web Summit, mas eu calculo que sim. Não sei se o espaço da Field consegue comportar o almoço dos tantos que tinha, mas não vale a pena. Reparem, por 17 euros, neste caso era 20 euros um dia, 17 euros se eu comprasse algo para os três. Ou era um hambúrguer com uma água, ou era qualquer coisa no pão. É verdade, Frederico, podia-se comer as batatas fritas que quisesse? Sim. Podia comer os sobremesas que quisesse? Sim. Mas, ainda por cima, eu, que em 2013, que eu comi ostras, é verdade, eu comi ostras no Web Summit, e posso-vos dizer que foi uma das melhores experiências que tive. Porque eles, na altura, convidaram hotéis e restaurantes e as pessoas realmente provavam comida típica
irlandesa. Para quem não sabe, na Irlanda, uma das conjugações que é sugerida é beber Guinness com ostras. A Guinness não bebi no Web Summit, dentro do evento, fora assim, mas depois em 2014 era na mesma comida irlandesa para 20 mil pessoas, só que já não era a mesma coisa, já era comida mais empacotada, e então em 2015 parece que o almoço foi sempre a descer. Mas enfim, é o que é. Mas é só para vos dar a sugestão de que acho que em Lisboa não vale mesmo a pena. Bom, terceira onda do digital. Este ecrã é claro, não é? Qual é a terceira onda? Portanto, ele diz que no fundo começou com a perspectiva de conseguir o computador num dispositivo só, ou seja, o monitor com o computador completamente agregado. Talvez possam lembrar da criação da Apple, a primeira delas todas. Depois a grande revolução foi a informação estar disponível nos nossos bolsos, através de mobile, e a última grande inovação é esta de wearable technologies e inteligência artificial. Aliás, eles falaram que em Nova York a Google fez uma campanha com o Wall Street Journal, onde ofereceram em cartão agora não estou a lembrar como é que se chama o nome, mas são uns óculos onde a pessoa mete o telemóvel e pode ter uma experiência simulada de realidade virtual. Cada cartãozinho daqueles custa 2 euros. Portanto, e o objetivo é democratizar para que mais pessoas possam ter acesso a isto. Uma nota também engraçada em relação a este tema foi que a proliferação de óculos Rift no Web Summit era ao pontapé, quase. No Natal vai ser uma loucura, tenho a certeza, para incentivar a compra desse tipo de informação. Por exemplo, vejam qual é que é a previsão entre aquilo que é o consumo de wearable technology entre 2015 e 2018, sendo que o produto estrela será o relógio. E esta campanha da Huggies. Hola. ¿Aquí de nuevo? Hola, gordito. ¡Ay! ¡Ay, de nuevo! ¡Ay, de nuevo, de nuevo! ¿Qué? Mira, mira, A ver, mira. a ver. ¿Sientes? ¿Ahí? ¿No sientes? No. Pero está pateando. No siento nada. Ay, a ver. From this day, feel alive. You're there to shine. If you know, if there's a better song, I will try to sing it right. La la la. Aquí. Mira. Se está moviendo por todos lados. Siento cómo se mueve, siento cómo golpea. No lo puedo creer. Vaya. My feet will walk and dance by your side. 'Cause my feet will walk and dance by your side. Muito interessante. Houve pessoas da audiência que se emocionaram. Isto é verídico. Outra, palestra do Messenger. Ok, estamos a chegar já ao final do dia, do primeiro dia, aliás. David Marcos, ele é responsável pelo Facebook Messenger, ele era CEO da PayPal, ok? Portanto, vejam só a transição que ele fez.
Ele foi convidado pelo Mark Zuckerberg e, segundo ele, praticamente todas as marcas e pequenas empresas conhecem o Messenger. Mas será que usam para negócio? Como é que o Facebook está a renovar o paradigma do marketing utilizando a inteligência artificial? Foi este o grande tema. Bom, o que é que ele falou? Um dos investimentos que o Messenger tem estado a fazer é a aproximação com as empresas na área de e-commerce. Como? Ele tem feito compras. O objetivo é, por exemplo, na área de e-commerce, em vez da pessoa receber um e-mail, obrigado, Frederico, pela compra deste produto, e depois a seguir recebe um upsell, depois a seguir recebe um cross-sell, basicamente o que ele sugere é, isso é muito bonito, mas estamos a caminhar numa nova era e já é possível que eu envie o recibo dentro do Messenger. E o que é que, na perspectiva dele, isto vai melhorar? O contacto com o consumidor. A partir do momento que ele já tem a aplicação instalada, sempre que eu quiser comunicar com o utilizador, ele vai receber uma notificação, num upsell ou num cross-sell. E eu acho que tem grande potencial. E isto sem nenhum patrocínio ao Messenger, porque realmente eu acho que eu não experimentei ainda, porque eles estão a fazer isto aos poucos. Inclusive, neste momento, eles estão a começar a trabalhar a área da aviação também, para incluir que sempre que a pessoa faz uma compra, o recibo, por exemplo, vai para dentro, tem uma comunicação direta com a pessoa no Messenger. De acordo com o David Marcos, 63% das pessoas não estão a fazer download de apps. Porquê? Porque as pessoas têm uma curva de aprendizagem e já sabem que fazer download de uma app que só vão utilizar 2 vezes por ano é muito pouco interessante. Inclusive, a semana passada estive num cliente numa das maiores agências de viagens. Eles estão aqui em Portugal, eles próprios vão abandonar a aplicação que foi construída em Android e em iOS e isso para melhorar a experiência que têm em responsive web design, porque como não é um produto que as pessoas estejam sempre a consumir, uma aplicação que estejam sempre a consumir, não vale a pena. E a palestra do David Marcos é uma mensagem muito importante para esse tipo de investimento que as empresas estão a pensar a fazer, que é a aplicação só porque sim, não faz muito sentido. Mais vale ter um bom site em responsive web design, isto é, adaptado para todos os dispositivos móveis. Uma das perguntas feitas prendeu-se com a comparação entre Silicon Valley, que foi, David, será que é possível reinventar o Silicon Valley noutro país da Europa? Ele disse que isto já foi tentado várias vezes, só que a diferença é que Silicon Valley tem condições excepcionais que passa por ter capital, por ter talento e por ter know-how. E que toda esta conjugação de informação, tentar replicar noutras cidades, que é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Ele refere que se houvesse uma disciplina que pudesse... esta é muito interessante. Se houvesse alguma disciplina que pudesse ser melhorada na Europa, seria o cargo de... o cargo de Product Manager. Ele diz... Nós na Europa temos muito o conceito de Project Manager, ou seja, pessoas que gerem pessoas para conseguir fazer os objetivos, cumprir objetivos ou gerir projetos, mas o Product Manager é algo que ele refere que falha e que eles têm muita dificuldade em contratar. Basicamente, uma startup que ganha escala, portanto, eu vou explicar o que ele disse na palestra. Quando uma startup começa a ganhar escala, o CEO precisa de estar mais independente para fazer parcerias, para estar atento na aquisição de negócios e para conseguir ser, digamos assim, a cara da startup em eventos públicos. E é preciso que alguém dentro da empresa se concentre no produto. E o Product Manager é uma pessoa que pensa de alto a baixo o produto como se fosse independente. Basta pensar em tecnologia, portanto. E neste caso é uma pessoa que se foca no produto quase como se fosse uma empresa e que desenvolve todos os passos, pensa numa estratégia de uma forma global, deixando, digamos assim, a estrutura da startup com poucas pessoas ligeiramente mais livre, havendo uma pessoa que gera o produto. Bom, finalizando, ele diz que... Não, finalizando é isto, pronto, esta é a mensagem principal, senão já fica grande. Finalizando é a última palestra, que é o Instagram, a palestra Instagram in Focus. Bom, é assim, eu estava, portanto, esta palestra foi no Marketing Summit e depois eu tive que ir quase um passo acelerado para conseguir apanhar esta palestra com o CEO com o cofundador do Instagram, o Mike Kringer. E eu quando lá cheguei já andava para entrar, essa sala era imensa gente, mas estava completamente a abarrotar. Eu apanhei a meio e fui ouvindo algumas coisas do fundo, tirando algumas notas, mas podem ver esta palestra online. Ele basicamente falou da evolução do algoritmo, como é que eles foram ajustando o algoritmo ao longo
ao longo do processo de crescimento do Instagram, falaram do Popular Page, sobre as mais de 90 features de Machine Learning, ou seja, como é que a própria plataforma aprendeu a reconhecer as informações principais do comportamento do utilizador. Falou sobre a evolução do Export Topics, incentivou a área de curadoria e de storytelling por parte das marcas, ou seja, tirar a fotografia, porque é giro. Ele diz que no Instagram tem muito pouco resultado. As marcas que tiveram melhor sucesso conseguiram integrar, não tem problema fazer edição em Photoshop ou fizeram edição através de aplicações. O importante é que a imagem que passam, ou o vídeo que passam no Instagram, consiga passar uma mensagem de criatividade, de storytelling, e que isso, acima de tudo, era um reflexo do comportamento do consumidor em função dos comentários de engagement que faziam às publicações já feitas. Finalizando o primeiro dia, hoje as pessoas tiram mais fotos em 5 minutos do que em compilar 20 anos de informação de fotografia. Esta mensagem, para mim, foi incrível. Em 5 minutos tira-se mais fotografias do que 20 anos a compilar fotografias no passado. Bom, vou aqui parar de partilhar o ecrã, só ver se existe aqui, tem alguma dúvida, ver se alguém quer fazer alguma questão. Ok? Está calminho. O Web Summit 2015. Muito bem. Então, vou aqui falar das restantes palestras. É normal que este Hangout não seja pequeno, porque faltam aqui 2 dias, mas depois vão ouvindo conforme quiserem. Quero só ver aqui se realmente alguém quer fazer uma pergunta para 2016 ou 2015. Só ver aqui. Não, está tudo calminho, tudo tranquilo. Ok, vamos lá. Segundo dia. Vou aqui partilhar o meu ecrã. Entretanto, só dar-vos aqui nota que, por exemplo, há muitas startups, eu não vos vou falar delas, então este webinar fica muito grande, mas esta foi uma das startups que achei que tinha o melhor visual. Olha que eu já vi muitas ao longo destes anos, e tinham realmente ter uma mascote faz muita diferença num evento onde todas as startups se mostram quase de forma igual. À noite, só me à noite havia música. Isto era algo que era importante não perder quando o evento vier para Lisboa, porque em qualquer bar em Dublin havia música ao vivo, as pessoas estavam altamente descontraídas. Nesta edição é provável que a área do Barco Alto tenha muita gente. Ainda não sei para onde é que as pessoas vão ser direcionadas, mas enfim, vamos lá então passar para o segundo dia. Segundo dia, o fundador do Stripe, que é, digamos assim, um concorrente do PayPal. Deixa-me só aqui abrir no meu telemóvel as notas do segundo dia, para poder acompanhar com mais qualidade o tipo de conteúdo que vou partilhando convosco. Ok, ele está a abrir ainda, a ver se abre a tempo de ir gravando. Porque, entretanto, eu no evento ia tomando notas no Evernote, que é uma plataforma para mim incrível. Eu vou a conferências, ou mesmo a nível de trabalho, utilizo imenso. Então está aqui com alguma dificuldade em abrir. Ok, abriu. Bom, muito bem. Segundo o fundador, no mundo onde a maioria das pessoas ainda não consegue comprar online e que está cada vez mais interconectado, aqui o grande debate era qual é que é a evolução do comércio eletrónico e será que é o próximo pilar da internet? E uma das sensações de mercado, aliás, o Stripe que é uma das sensações de mercado, porque ele está na França, na Irlanda, na Finlândia, em vários países, e é uma empresa avaliada em 2 mil milhões de euros, e como referi, é concorrente do PayPal, e ele cobra 2,90% pela administração da venda, e que às vezes, comparativamente com outros concorrentes, é um valor mais baixo quando estamos a falar de comissões de venda. Ele está presente em 22 países do mundo, e enquanto empresa, a Stripe procura fechar a primeira. Isto é interessante. Ou seja, ele diz que antes de pensar em abrir uma nova empresa, que eles querem fechar muito bem o conceito da empresa na sua área de região, ou seja,
Na Irlanda, só vão passar para outro país quando a Irlanda já estiver a funcionar muito bem. E eles normalmente não contratam pessoas logo no país para onde querem ir. Quando vão, por exemplo, a um novo país, contratam pessoas que trabalham, por exemplo, neste caso na Irlanda, que vão trabalhar no mercado da Finlândia. Quando o mercado da Finlândia, por exemplo, estiver muito bom, eles aí contratam alguém local. Isto pode ser uma dica interessante para quem estiver a pensar em expansão de negócio. Ele refere que há uma grande necessidade de inovação e que ela aumentou a partir do momento, por exemplo, em que há um novo iPhone em todos os anos. Portanto, as empresas têm que correr atrás porque realmente o mundo da tecnologia também não para, e que há 5 anos atrás ele dizia que a grande moda era o browsing e hoje em dia, como nós todos sabemos, é o browsing. E que personalidades como Hillary Clinton, Jeff Bush, Donald Trump já utilizam o Stripe para receber doações. O Stripe tem aqui uma particularidade que na Europa e em alguns países choca com as regras financeiras, que é, por exemplo, eu vou a um e-commerce, faço a compra de um livro, coloco os meus dados bancários e a seguir faço a compra, pago, e aparece uma parcela a dizer: Frederico, queres mais este livro? E em vez de eu colocar novamente os dados do cartão de crédito, eu tenho que eu clico no botão e ele assume que eu quero, sim, e ele tira-me esse valor do cartão de crédito sem necessidade de eu estar a colocar os dados outra vez. Por isso, não resulta bem em todos os países. Já cheguei no fim na palestra do General Manager da Pinterest, mas posso-vos dizer aquilo que eu apanhei. Ele diz que é uma das plataformas com mais engagement a nível de internet. Foi assim que o editor da Reuters se justificou, apresentou. Tem alguns apanhados, eles têm algumas inovações que, por exemplo, lançaram em junho, que é o Buyable Pins, e basicamente é informação que ele falou sobre quais eram os planos da empresa. Eu já cheguei no fim, como vos disse, eu ouvi pouco, mas aquilo que retive foi que ele disse que a maior dificuldade do Pinterest é explicar porque é que esta plataforma do Pinterest é melhor do que as outras, como o Twitter, enfim. Próxima. Visual is the new text. Eu adorei esta palestra. Esta foi na área de marketing, portanto não têm acesso, não conseguem vê-la online. E esta senhora, que é a Nicola Mendelsohn, ela é uma das funcionárias mais antigas do Facebook. Ela é responsável pelo Facebook na Europa e o debate era como é que a plataforma consegue incorporar texto, imagem e vídeo, como é que ela consegue estar na dianteira desta revolução da comunicação e como é que se mantém à frente desta constante mudança de inovação diária. Bom, começa com uma curiosidade, que ela realmente é uma ótima comunicadora, e há 3 anos, segundo a própria, o Facebook não fazia a menor ideia de que hoje a maior parte das receitas da plataforma vem via mobile. Aliás, 3/4 da receita vem através de via mobile. E hoje em dia eles pensam sempre em desenvolver primeiro a área de design e só depois desenvolver... aliás, pensam sempre em mobile design e programação e depois já passam para as outras esferas. Ele falou das inovações em vídeo. Eles não estão a pensar em fazer uma paywall. Ok? Isto é importante, porque nós temos estado a ver que o YouTube lançou um serviço de subscrição, onde as pessoas podem não ver publicidade. O Vimeo ainda hoje foi impactado com notícias sobre esse assunto, e eles dizem que não vão fazer isso. Estão a melhorar a frequência de entrega de cookies e melhorar também o aspecto dos cookies em cross-device. Comparou os anúncios, fizeram uma pergunta como é que os anúncios já eram comparáveis em relação com o YouTube. E será que esta reação dos anúncios só aparecerem às pessoas durante 3 segundos no Facebook se seria bom? E ela diz que o tempo de atenção das pessoas tem sido menor cada vez mais e, portanto, que 3 segundos está ótimo. E ela também disse muito abertamente que o Instagram, que já tem 5 anos de idade, é uma forma do Facebook conseguir captar uma audiência mais jovem. Disse isto abertamente, de uma forma transparente, que é para eles conseguirem manter essa comunidade mais jovem. Próxima palestra, vamos lá. Clicking Through, Shouting the E-Commerce Journey. Eu também adorei esta palestra. Eu não conhecia nenhuma das plataformas, nem o Weebly, nem a Criteo. E a Molly Speedman da Criteo e o David Rosendo da Weebly partilharam as suas ideias sobre a jornada que os consumidores modernos fazem.
como é que há atenção através dos anúncios, checkouts e como é que funciona no ambiente em multiplataforma. Bom, foi dado uma grande importância ao mapeamento da jornada do cliente. Perceber como é que o cliente comprou, porque é que ele veio de determinada fonte de tráfego e, principalmente, como é que foi essa relação com o engagement. Por exemplo, será que ele fez um like no Instagram e depois mais tarde lembrou-se de ir ao site? Existem já ferramentas para conseguir fazer este mapeamento da jornada do cliente? Segundo eles, sim. E uma das coisas para ajudar a construir a jornada do cliente é, por exemplo, a Bíblia refere que a coisa mais simples é ver ao vivo 3 a 5 pessoas a utilizarem o site e perceber como é que eles estão a utilizá-lo. Para o David da Weebly, que é a maior dificuldade das pessoas é a tecnologia, porque não sabem como é que vão utilizar, e no caso da Weebly, 50% das transações hoje, 50% já são em mobile. Isto é incrível também. A Weebly, no fundo, é uma plataforma que é onde as pessoas podem construir e-commerce, e ele diz que a versão mobile, hoje em dia, não é um complemento de negócio. Ela já faz parte da estrutura. No caso da Molly, da Criteo, ela fez referência que eles trabalham o retargeting do Walmart, bem grande, e nos dias de hoje o maior desafio é gerir tanta informação e estar sempre em constante mudança. Isto é uma coisa que nós vemos de todo lado, mas uma das especificidades da empresa é trabalhar o retargeting em conjunto com empresas de data. Aqui em Portugal não temos propriamente isto, que são empresas que recolhem informação, se tem filhos, não tem filhos, tem carro, não tem carro, qual é que é o modelo de telemóvel, e no fundo, nos Estados Unidos, como isto é muito batido, eles compram essa informação a empresas de data, conjugam com a informação do retargeting para que o anúncio onde apareça seja mais afinado. Federico, o que é retargeting? Não estou a perceber. Já foram visitar algum hotel ou já fizeram uma pesquisa para fazer um booking de um avião? É muito provável que quando saírem desse tipo de páginas que vejam o anúncio do produto ou serviço que estavam a ver e isso, voltar a ver o anúncio de forma resumida é retargeting. A Weebly chegou à Europa na semana passada, portanto eles estavam em alta, eles tinham acabado de arrecadar 35 milhões em financiamento e o CEO da Weebly, o David, ele dizia que o futuro é estar tudo integrado numa plataforma só. Ou seja, as pessoas não terem que andar de plataforma a plataforma para terem acesso a analytics ou informação, é tudo estar integrado numa plataforma só. Pronto, e ele diz que só existem 2 problemas numa criação de uma empresa. É o marketing fit, ou seja, qual é que é a percepção que as pessoas têm do produto e construir uma boa equipa. Isto é transversal a muitas palestras que eu ouvi. Ainda no segundo dia, também gostei muito desta palestra. Bom, eu gostei muito de várias, mas há outras que quando não gostava eu já vos vou dizer que vai acontecer. Alguém sabe aqui a diferença entre brand commerce e e-commerce? Vou aqui tirar aqui o meu ecrã só para ver se há aqui pessoas que sabem a diferença. Ok, só ver aqui o chat ou os comentários. Muito bem. Então eu digo-vos, a diferença entre brand commerce e e-commerce. Não sabia. Basicamente e-commerce, nós já ouvimos falar, não é? E-commerce é quando eu vou, por exemplo, eu quero comprar um produto online. No caso de brand commerce, é um conceito que foi desenvolvido por uma das pessoas que estava na palestra, agora não me recordo quem, mas que a ideia é, independentemente de ser digital, se a compra ser digital ou ser offline, independentemente disso, existe um dashboard único onde nós temos acesso a todo o processo de venda. Por exemplo, é como se o meu relógio, se fosse um wearable, cada vez que houvesse uma venda, ele vibrava. E o objetivo é perceber exatamente os pontos de contato do cliente e ter uma noção de que o offline afeta o online e o online afeta o offline. Eles fizeram referência que já existem muitas pessoas que vêm na loja como fosse browsing e depois vão comprar online, porque o online tem algum aspecto, por exemplo, por ser mais barato, mas não deixa de ser interessante este conceito que eu nunca tinha ouvido falar. Entretanto, eu vou aqui só voltar, deixa-me só ver se há aqui algumas perguntas no meu... Não? Ok. Por acaso agora reparei que tinha um e-mail desligado. Eu vou abrir entretanto e partilhar o meu ecrã para continuar aqui esta partilha de conhecimento.
Deixa-me abrir aqui a informação. Depois, para quem está a ver a palestra e tiver questões já a posteriori, estejam à vontade, podem me enviar um e-mail para info@fredericocarvalho.pt e terei todo o gosto em partilhar mais informações que possam ajudar a vossa marca, a vossa empresa. Ok. Ecrã partilhado. Plástico. Vamos lá. Bom, esta palestra do Sell, Market, Advertise e Automate, eu fiquei um pouco admirado com ela, sou sincero. Porque as palestras, como são tão pequenas e quando tem muita gente, basicamente cada orador só fala quase 2 ou 3 minutos. E há palestras que gostamos tanto do conteúdo que gostaríamos de ouvir um pouco mais. Por acaso, desculpem lá, deixa-me só voltar aqui atrás, só para dizer aqui um quote que eu adorei, que é a mesma forma que a sua empresa trata a inovação é a mesma que o seu corpo trata uma bactéria. Ou seja, há uma tendência para a matar. E isto foi uma das pessoas que disse, não me recordo quem, mas ele refere que as marcas são muito boas a proteger o seu legado, potenciar novas empresas que podem ser disruptivas, mas tem uma grande tendência para matar a inovação e que isso tem que ser, digamos assim, muito considerado. Ainda neste tema do brand commerce, uma das preocupações com o sucesso num curto espaço de tempo de muitas empresas como a Airbnb, o caso ali do Stefan Moy da Isobar, ele referia que chegavam para ele e diziam, olha, tenho aqui uns quantos milhões, agora é que faz-me um logotipo, um site e vamos já ter sucesso que isto vai gerar muito dinheiro. E que as coisas não são assim. Ter uma mensagem para o consumidor para atrair os visitantes através de marketing de conteúdo, okay? Isto, acho que foi a única palestra onde eu ouvi esse tema mais reforçado de construção de material para conseguir chamar os curiosos. E hoje em dia estamos a ver colaborações entre o Google e o Twitter, entre a Amazon e o Twitter. E as grandes marcas têm de perceber que houve uma nota que era as grandes marcas têm de perceber que se tiverem ter uma nova ideia, mais vale pesquisar pelas startups porque alguém quase certeza que já pensou nisso. Achei muita graça esta referência. E informação sobre quem comprou, onde comprou e como comprou, quer seja digital, como eu referi há bocadinho, é o conceito, ou não, é o conceito deste brand commerce, onde existe uma emoção de conexão entre a marca e o consumidor e entre aquilo que o consumidor quer, procurando criar uma lealdade e um ponto de resposta mais rápido. Bom, voltando aqui ao Sell, Market, Advertise e Automate. Era uma palestra sobre como acelerar o pipeline de venda, alinhar os objetivos e expectativas de marketing e vendas, quais eram as áreas de trabalho cada vez mais solicitadas. Bom, começa com o Infusionsoft, como é que a próxima geração de software e automação consegue ajudar os publishers e as marcas, e aqui falou-se muito sobre o crescimento das empresas e como é que conseguem crescer o mais rapidamente possível. Ou seja, segundo eles, a primeira parte da internet foi utilizar técnicas de black SEO, de utilizar spam para crescer rápido. Mas hoje em dia existe já uma curva de aprendizagem onde as pessoas procuram conteúdo que lhes diga alguma coisa, o chamado premium content, procuram especialização e, portanto, querem perceber como é que o design e a tecnologia podem ser um desafio para conquistar a atenção das pessoas de forma diferenciada. E houve o VP de marketing da Vox Media dizia que mobile is the new standard. Em termos de novidades, por exemplo, a Infusionsoft diz que está a desenvolver um sistema de pagamento próprio. No caso da Infusionsoft também refere que o Facebook não é uma plataforma de aquisição assim tão significativa. Tem outras formas, como por exemplo o marketing, onde para eles tem mais potencial para a aquisição de novos clientes. E atenção, porque quando se fala de automação ou de automatização, estamos a falar de processos que permitem otimizar tempo às equipas e agilizar processos. E agilizar novas metodologias que permitam otimizar recursos humanos. Mas, em termos de conteúdo, foi referido que é dificilmente o conteúdo pode ser automatizado porque tem que ter um toque editorial e o sucesso das grandes marcas tem sido esse. Mas, atenção a esta dica importante que é a Vox Media tem uma plataforma que basicamente faz o seguinte. Imaginem que estão a escrever um conteúdo, um artigo para um blog, e que o título fazem variação do título. Portanto,
Eu, neste caso, poderia fazer uma variação que é resumo das palestras do Web Summit 2015. Depois criava outro título onde dizia, sabe, as últimas novidades de tecnologia. Depois fazia outro título, Web Summit 2015, as novidades estão aí. E ele faz isto não só com os títulos dos artigos, como também faz isto com imagens, e basicamente ele faz uma gestão de tráfego. Que é, se eu tiver 1000 pessoas ao site, ele divide o tráfego em 3 e apresenta para uns um título, uma imagem, para outros outro título e outra imagem, para outro e para os outros restantes apresenta outro título e uma imagem. No volume de tráfego em que ele detecta que está a haver mais cliques, ele automaticamente mostra só o artigo que tem mais visualizações, que teve mais interesse, mais apetência em termos de CTR. E eu nunca tinha ouvido falar disto e achei fantástico. O orador da Telefónica considera que estamos a transitar do modelo de compra de canais para a compra de audiências. E aqui uma palestra mais descontraída, muito tranquila, sobre neurociência e percepção de como é que o digital consegue unir as pessoas. E esta foi uma das palestras que eu vi com os participantes, que foi das mais apreciadas, foi extremamente interessante. Aliás, eu quero trazer esta pessoa para Portugal, para o Click Summit. E, enfim, não tenho muito para comentar, porque eu estava tão atento que me esqueci de tirar notas completamente. Mas foi uma excelente palestra sobre a forma como o cérebro percepciona imagens, textos e cores. Mostrando-nos vários exemplos como é que determinadas campanhas e imagens conseguem nos enganar na forma como nós pensamos que estamos a ver uma coisa e afinal aquilo não é. Mas enfim, como era muito à base de imagens, e por exemplo esta imagem, não sei se já viram, que era era uma aplicação mobile que tem formigas a passar e o sapo com a língua vai tocando no touchscreen na aplicação mobile. Mas não consigo ter notas porque ela foi realmente muito boa. Estamos a chegar ao fim do último dia, do segundo dia, mas depois o último dia também é rápido, mas o segundo dia, esta palestra, eu estava à procura de outro tipo de informação, mas ela não deixa de ser interessante. E há já alguém aqui em Portugal, já quem está a trabalhar esta informação, que é o futuro do trabalho. E basicamente é um conjunto de conselhos generalistas que nós já temos vindo a ouvir, que é a preocupação de os gestores de empresa conseguirem ter trabalhadores mais satisfeitos, dando mais autonomia, conseguindo ajustar a forma de trabalho dessas pessoas às necessidades da empresa, como por exemplo, dar-lhes mais independência, o chamado Employee Advocacy. Deixo aqui alguns gráficos sobre um estudo que eles fizeram sobre os resultados de produtividade e como é que isso poderia ajudar os trabalhadores a terem um grau de satisfação maior. Como, por exemplo, 62% dizia que gostava mais de trabalhar de forma remota, sempre que fosse necessário. Terem mais flexibilidade em relação às horas para trabalhar onde quisessem, quando quisessem. Bom, claro que isto depois tem sempre um ajuste em relação ao tipo de perfil e produto de serviço que a empresa faz. Eu, por exemplo, no meu caso profissional, eu já trabalhei, grande parte do meu trabalho foi sempre fixo. Um horário X horas, sempre mais estendido. Mas também já tive a experiência de trabalho remoto. E são experiências muito diferentes. Eu diria que é preciso uma mentalidade muito forte para trabalhar remotamente. Bom, considerações à parte. Outra palestra sobre o futuro dos wearables, se não me engano, acho que esta é a última. Exato. Não, esta é a penúltima. Futuro dos wearables. Os relógios estão para ficar. Não tenho dados de imagens desta, porque às vezes elas são muito absorventes. Mas uma pergunta para vocês. Os relógios estão na categoria dos relógios ou estão na categoria da tecnologia? Desculpem. Os wearables estão na tecnologia dos relógios os relógios que são wearables, digitais, estão na categoria dos relógios ou estão na categoria da tecnologia? Sei que é. Bom, e isto foi um tema de debate, porque o conceito que temos de relógio é, digamos assim, analógico. No fundo, era muito difícil classificar na indústria aquilo que era um relógio e um telemóvel.
Falaram sobre a existência, por exemplo, do Google Glass e a dificuldade que era a percepção das pessoas sobre o Google Glass. Era demasiado inovador. Inclusive, houve um dos senhores que era mais velho, o CEO da Venue, dizia que a filha lhe dizia: olha, pai, por favor, não sais com o Google Glass à rua. É porque isso é esquisito para nós. Então, de maneira que o futuro seria os óculos normais com a câmera embutida. Um dos oradores falou que tem uma solução de bilhetes por NFC, que também, e falou do Tomorrowland e como isso, e na Disneylândia, e como isso fez diferença nos eventos onde a pessoa deixa o registro só uma vez, depois, conforme vai passando em determinados stands, aquilo vai sendo descontado do cartão de crédito. Esta palestra da AdRoll, acho que foi uma das que mais gostei durante o evento todo. A AdRoll tem 20 mil clientes e está presente em 150 países. E este é um dos gráficos que deixo para vocês verem em relação a uma estatística normal. E, no fundo, ele dizia que era muito importante que o marketing estivesse alinhado com as finanças, deu um conjunto de KPIs, falou sobre vendas, sobre a constituição da equipa. Deixa-me saber se tem aqui mais um slide. Não. Ok, sobre este tema, eu confesso, eu estava tão bem embutido e foi muito detalhado, foi muito técnico. E depois fica difícil também partilhar essa informação convosco aqui neste webinar. Por fim, palestra do Tinder. Eu não sabia que havia um Tinder para cães. Existe um Tinder para cães. Eu não sabia. Bom, no fundo, ele falou da experiência que foi contratar um CEO. Ele era CEO, o Sean Rad, depois saiu e convidou outro CEO com mais experiência, supostamente, mas aquilo parece que não correu bem, porque ele disse que o novo CEO não conseguia incorporar a cultura empresarial. Depois ele, entretanto, voltou ou seja, atualmente é ele o CEO da empresa. Segundo ele, 8% das pessoas que se registram no Tinder estão à procura de um relacionamento sério, 20% é para a amizade e o restante são amizades coloridas. Ele acha que as estatísticas que eles fizeram, que 1,5 milhões de encontros, metade tem um segundo date, portanto voltam a encontrar-se, e eles estão a lançar novas features e ele não quis revelar números, não revelou números sobre como é que eles estão a faturar, disse só que estavam muito bem, porque eles lançaram agora um modelo de subscrição, que é, se a pessoa quiser fazer mais swipes e fazer mais likes, tem que comprar um valor, se não me engano, que custa 15 euros. Para poder fazer mais likes e fazer mais gostos e encontrar mais pessoas. E mais um conjunto de funcionalidades que eu não conheço, mas que ele detalhou, que depois vocês instalam a aplicação e podem ver. A aplicação já está em 193 países e o objetivo do Tinder, segundo ele, é fazer com que mais pessoas possam ter relacionamentos. E, naturalmente, todos os utilizadores terem sucesso. Bom, à noite, e porque estou a chegar ao final do segundo dia, há o Night Summit. Este vai existir em Portugal, ou seja, eles vão definir ruas onde naturalmente as pessoas é o ponto de encontro, e este Night Summit é uma loucura de gente. Depois os portugueses juntam-se todos, normalmente, no caso de Dublin, oxalá isso também possa acontecer num evento em Portugal, para o jantar, troca de ideias, o que é que viram, o que é que não viram, troca de experiências, e isto é muito, muito giro. Aqui, por exemplo, são amigos de várias empresas diferentes, desde as pessoas que vão organizar o evento na edição de Lisboa, empresas mais corporativas. Enfim, é uma experiência. Esta é uma fotografia panorâmica na segunda noite de Dublin. Bom, porque estamos a chegar ao fim, eu vou passar para o segundo dia. Deixem-me só ver se tem aqui alguma pergunta, alguma questão que queiram fazer sobre 2016 ou algum evento relacionado com o Web Summit. Vou ver aqui só os e-mails, porque entretanto já vi que me queiram aqui informações. Ok. Opa, já tem aqui alguma coisa. Ok. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder as questões no final. Pode ser? E assim vamos alinhando também as expectativas para que possam ouvir isto até ao fim. Muito bem. Vou voltar aqui para o teu ecrã. Já estamos na parte final já do conteúdo das palestras. Para quem chegou agora, eu já fiz o apanhado do primeiro e segundo dia do evento e vou agora fazer nota das últimas palestras. Deixa-me só aqui então as minhas notas.
há uma música que é uma música característica do evento, que é esta. Passamos para o terceiro, a ver se o vídeo, consigo passar aqui o vídeo da apresentação da Motivo Portuguesa. And we want to take the next Web Summit to be even a greater experience than the one we are already feeling here, this year. And that's why we are really working hard. Infelizmente o auditório não estava muito cheio, mas também as palestras ficam gravadas, e o que interessa é que o Web Summit vem para Lisboa. Mas estávamos todos muito entusiasmados e de certa forma também emocionados, porque havia, ou seja, porque era um evento importante. Para quem trabalha na área, reconhece que há aqui um conjunto que isto vai dinamizar em muito a indústria em Portugal. Isto para a cidade de Andel traz 100 milhões de euros durante estes 5 dias de evento. Portanto, só aquilo que traz em retorno direto, mais o que vai trazer em retorno indireto, é certamente fantástico. E isto dito, as pessoas que estão a ouvir no webinar, provavelmente não, é difícil transmitir o sentimento, mas num ambiente onde existem poucos portugueses e estavam lá muito concentrados à frente, realmente existe uma magia em estar a acompanhar o evento presencialmente. Como é que é o layout do evento? Podem ver aqui neste slide, basicamente existem vários edifícios, no caso da Field, imaginem os vários edifícios da Field repletos, startups de pessoas a andar, e uma grande dinâmica. E vamos então falar do último dia de palestras. Começou com o Chief Digital Officer da McKenna, Shane McDonald. Eu não acompanhei muito porque eu entrei, já foi difícil da noite, mas mesmo assim a palestra foi às 10 da manhã. Não, esta palestra começou às 9h40, eu apanhei já a parte final. E eu perguntava, será que os 3 segundos do vídeo no Facebook é mesmo uma view? Será que pode ser considerado mesmo uma view? Ou será que é uma forma do Facebook faturar mais? Ele dizia que não havia nenhum problema e que os 3 segundos era perfeitamente plausível e que era um agregador da atenção das pessoas. Ele falou muito da personalização à escala, da mídia programática e falou de uma campanha que eu ainda não vi, que é a campanha do Romeu e Julieta. Foi muito falado, ao que parece, foram gravados vários trechos da história do Romeu e Julieta, mas não vi ainda que campanha é essa no YouTube, porque ele não mostrou, só falou dela. Bom, uma das palestras que eu adorei, e também muitos participantes adoraram, foi da entrevista ao Carl Pine. Foi incrível. Basicamente, para quem não sabe, o OnePlus é um telemóvel, e ele falou sobre como é que foi a evolução do telemóvel das características de marketing. Ele diz que não, nós não temos um departamento de marketing, nós não precisamos nada de marketing, e até fez de forma um pouco ingênua, mas também transparente, que é: a sério que você acha que nós somos bons em marketing? Bom, eles gastaram, só para vos espantarem, vocês que estão sentados na cadeira, eles gastaram 20 mil dólares e faturaram 3 milhões de euros. Isso não existe, quase, não é? Eles não fazem investimento em Google AdWords, fizeram um bocadinho só, diz ele, só para testar, mas que não resultou bem, e que o grande drive deles é fazer passatempos. Eles fazem passatempos a torto e direito, diz que a equipa está baseada na China e que 80% das vendas não são chinesas, é um mercado muito competitivo da China, e que quando eles começaram já sabiam que o mercado era muito renhido, mas que conseguiram uma atração a nível mundial. No princípio não sabiam quantas pessoas queriam comprar, por isso tinham que ter um sistema de convite para gerar a logística. E basicamente o sistema deles é lindo, que é: a pessoa recebe o convite, eles depreendem que essa pessoa está interessada, entretanto, depois de receber o convite é convidada a pagar, e só recebe o telefone entre 3 a 5 meses depois. E qual é a particularidade disto? É que eles, teoricamente, não têm estoque. Tem estoque. Recebem o pagamento das pessoas e depois mandam para a fábrica para produzir. Só que a diferença está no preço. Eu vou-vos dar o meu caso. Eu quis comprar este telemóvel, recebi o convite, fiquei na fila de espera e irritou-me logo. Mas pronto, isto é o meu perfil. Eu, inclusive, mandei mensagem a dizer: pá, não me importa pagar mais, mas quero ter o telefone quanto antes. Mas não, eles não fazem esse tipo de atenção. Eu espero e pronto.
E eu acabei por depois comprar o Samsung S6. Só que estamos a falar de uma diferença de preço. Segundo eles, as características de design e de comportamento de hardware são muito semelhantes a um Apple, e portanto, sendo que o OnePlus custa 300 e poucos euros, faz diferença em termos de preço. Enfim, eles fazem sempre concursos para conseguir ganhar. Um dos mais controversos que ele falou foi uma campanha que era o seguinte: as pessoas tinham que esmagar o seu telemóvel. Partir com o lugar dela, tinham que partir. E então a pessoa registava-se e dizia: sim senhor, eu estou disposto a partir o telemóvel, e depois recebeu um convite para comprar o telemóvel por apenas $1. Só que houve pessoas que não leram o regulamento, e então o que é que fizeram? Partir o telemóvel antes. E inclusive uma pessoa que, segundo percebi, segundo ele contou, partiu 4 telemóveis e depois no final ainda foi desclassificada. Mas foi muito controverso este telemóvel. Ele contou mais histórias, mas este realmente ficou-me na cabeça. Nos últimos anos, segundo ele, houve muito mais ferramentas e as empresas não estão a usar para ficar mais próximas dos utilizadores. Eu dou o exemplo que eles fazem muito os fan gatherings, que é eventos offline para conseguir chamar os fãs da marca em determinadas cidades, e que eles combinam num bar, por exemplo, e as pessoas aparecem. Ele tem 26 anos, ok? O responsável diz que tem 26 anos, já fatura bem, ainda diz que ele fazia sites, fazia e-commerce e vendia publicidade online. No dia surgiu a ideia de fazer um telemóvel com um design espetacular, com hardware acessível, e ele diz que neste momento estão a faturar bem, mas que em relação às considerações que as pessoas fazem, ficarem chateadas porque não têm um telemóvel logo, ele diz que prefere crescer devagar, porque muitas pessoas ficam frustradas, prefere crescer devagar, mas bem, do que estar a crescer rápido e correr risco. Neste mercado em especial, que é um mercado extremamente competitivo. Portanto, ele tem consciência que tem mais mind share do que propriamente market share, mas que eles são muito bons, segundo ele, investem muito no suporte ao cliente. Este vídeo já não sei o que é. Isto ou seja, todo o evento tem muita dinâmica, são drones a passar, são robôs a andar, são pessoas que querem nos abordar para vender o seu produto ou serviço, e uma outra palestra, agora já... O que acontece é que são 16 palcos, mas depois também nem todos os palcos funcionam ao mesmo tempo. Por exemplo, este do Fashion Summit só surgiu no último dia. E como é digamos assim, um mercado muito mais segmentado, tem muito a minha atenção, porque pelo tipo de assuntos e também pelos convidados. Bom, outra característica, curiosamente relacionada com aquilo que eu acabei de falar do OnePlus, são os eventos offline, onde eles juntam influenciadores de opinião. Falou-se de transmídia e de partir o conteúdo em diversas plataformas e adaptá-lo. Falou-se do caso do YouTube, e que eles começaram a fazer produções de grande qualidade para depois variarem entre a muito boa qualidade e a média qualidade. Equipas de sucesso, fala-se muito em talento e na aquisição de profissionais. Espera aí que as minhas notas ficaram aqui bloqueadas. Ok. E, no fundo, dar uma personalidade sólida à marca através de redes sociais internas, uma comunicação forte dentro da empresa para depois conseguir cativar a externa. Ainda dentro da Fashion Summit, esta também foi muito gira, que era a fusão dentro uma das celebridades mais famosas no Instagram e que também no YouTube, e outra pessoa não percebi bem o que é que fazia, mas sei que era da Storm Management, Simon Chambers. Mas ele dizia: olha, pessoal, antigamente os desfiles de moda começavam sempre a horas e acabavam sempre a horas. E eram eventos fechados, eram só convidados pessoas ligadas à indústria, e hoje em dia é um evento aberto. Tudo bem que o público não é convidado, mas a primeira fila eles fazem questão de, nos desfiles, convidarem os principais influenciadores de opinião online, Instagramers, bloggers, youtubers, e preocupam-se muito que elas fiquem em bons lugares, porque são elas que vão depois comunicar o evento à sua audiência. O que é que isto significa? Significa que o evento passou a ser aberto. E então, esta preocupação do streaming é muito importante, ter boa internet nas horas, no horário em que o desfile vai decorrer.
Como referência, deram o caso da BlueBerry e dos influenciadores de opinião. Uma outra experiência que a SE Button teve foi da experiência de detox de 48 horas, diz que foi o suficiente porque ela consome muita informação e estava já a desesperar. Curiosamente, eu em 2013 também tive um detox. Fui convidado pela Gino Mare para ir a Ibiza e é uma experiência muito interessante. Ficamos 2-3 dias sem acesso à internet, sem nada. Bom, no Web Summit, por exemplo, não tive acesso às notícias, porque a internet era tão má e os eventos são tão absorventes que quando cheguei a Portugal tive a oportunidade depois de me atualizar. Outras referências. Algo que foi dito desta palestra foi o YouTube. Para eles o YouTube é a plataforma mais realista e é a melhor plataforma de comunicação. E deram um exemplo dos tutoriais de maquiagem, onde as pessoas aparecem primeiro sem maquiagem, depois a seguir fazem transformação, e isso dá uma noção de transparência às pessoas sobre a evolução e sobre o potencial que isso é preciso fazer. Portanto, dizem eles que não há nenhuma forma melhor de conseguir explicar às pessoas o potencial que é a realidade da indústria da moda. Bom, outra palestra sobre os drones. Já estamos a meio do último dia, portanto também este webinário já está a chegar ao fim, sobre a tecnologia. Este é o diretor de educação da DJI. Para quem não sabe, a DJI é uma das maiores empresas de venda de drones. Tem drones com um valor já um bocadinho em cima da média, a partir dos 1.000 euros, se não me engano. Há drones mais baratos, sim, mas estes aqui são drones altamente robustos. E mostrou vídeos lindos sobre os drones dentro de uma gruta. Eles têm um programa onde levam os drones, por exemplo, eles filmaram um vulcão incrível e mostraram a experiência que foi um drone a sobrevoar um vulcão. Dificilmente um helicóptero podia fazer, mas o drone sim. Depois mostraram também as consequências que o drone teve por sobrevoar isso. A câmera ficou derretida e coisas ficaram derretidas, mas ele sobrevoou e enviou as fotografias para o computador. E eram fotografias lindas e vale a pena estar atento a este tipo de conteúdos que os drones, pela perspectiva que conseguem transmitir. Bom, depois, uma palestra, estas são umas palestras que eu diria que são fora da minha zona de conforto, porque eu escolhi propositadamente assistir, porque eu não trabalho nesta área, mas naturalmente que isto é tecnologia que é do futuro e, portanto, tenho curiosidade. Esta outra que era dos 0 aos 73 milhões em apenas 8 meses. Esta imagem que vocês estão a ver é uma empresa que é a Nevri, e o que eles vão fazer no futuro é, imaginem um vidro do carro que seja um touchscreen e que vos dê informações úteis enquanto vocês estão a guiar. Neste caso era, o Adam enviou uma mensagem para o condutor a dizer, olha, queres tomar um café? Porque ele estava a passar ali ao lado enquanto ele estava a conduzir. E ele mostrou o percurso desde como é que foi o seeding que eles fizeram, quais foram as plataformas que eles utilizaram, qual foi o funding, ou seja, isto foi o crescimento de uma startup que teve apenas uma ideia até conseguir angariar 73 milhões em 8 meses. Foi muito interessante esta palestra e realmente mostra que é preciso, às vezes, não é que só basta uma boa ideia, mas uma ideia focada e com um propósito de eu quero arranjar um investidor e isto vai para a frente, e foi um bocadinho a mensagem que eu fiquei com o Doug Simon, que era preciso arranjar um investidor. Eles fizeram de tudo para conseguir contactar empresas que os subsidiassem e hoje estão a ter imenso sucesso. Voltei depois ao Fashion Summit. Deixa-me só ver se tem aqui... Exato. Ok? Vir aqui as minhas notas. Gostei muito desta palestra. Basicamente, a senhora que está de vermelho utiliza uma aplicação onde existem medidas reais para calcular os vestidos das senhoras. E a Google avalia, digamos assim, quais são as tendências. Há uma diferença entre micro-tendências e, que são, digamos assim, os comportamentos rápidos, e as que são... por exemplo, lembras-te daquela fotografia, que era uma fotografia de um vestido, onde as pessoas comentavam, não, isso é vermelho e azul. Não, isso é dourado e azul. Isso é preto e dourado. Foi uma fotografia que se tornou viral nas redes sociais. Isso é uma micro-tendência.
As macro tendências têm como objetivo, digamos assim, um perfil de comportamento que é massificado ao longo do tempo. Portanto, este dos vestidos durou pouquinho tempo, uma macro tendência demora muito mais tempo, por exemplo, o caso de utilização dos wearables. E aqui o objetivo é perceber quando é que essa micro tendência passa para macro, ou então a micro tendência morre. Bom, o real-time selling e o customer life cycle foi muito reforçado. De onde é que vêm as pessoas, se foi referência do amigo, qual foi a fonte de tráfego, perceber a data para depois adaptar essa informação. No caso da Retail Intelligence, da Third Love, da Heidi Stack, ela reforçou que a grande revolução é perceber o online e o offline, e as pessoas que vão à loja e depois vão para fora, ter reportes diários para controlar o detalhe as vendas. Eu não sabia, mas uma mulher troca de sutiã, segundo ela, 6 vezes durante o ciclo de vida inteiro. E que essa informação é importante neste tipo de empresa que ela representa, porque perceber isso é atuar já para perceber quais são os tamanhos e ter que fazer, se calhar, os half sizes. E, portanto, ter essa informação de data sobre pedidos que são feitos, mas a empresa não tem, é extremamente importante. Porquê? Porque a empresa depois pode mandar fazer estas dimensões e ter à venda na loja para conseguir ter uma demanda para o tipo de dimensões que o mercado está a pedir. Nos últimos 5 anos, sim senhora, segundo a Google, já se fala de personalização, mas há muito poucas marcas que o fazem. As pessoas são únicas e não apenas para e segundo, a personalização não é só para identificar segmentos, é tentar falar com aquela pessoa que tem aquele gosto em especial. É difícil, sim, mas, por exemplo, o Campaign Monitor estava a dar nota a precisamente esse tipo de funcionalidade, perceber qual é o comportamento, fazer um lead scoring e depois dar aso para que a marca consiga ir ao encontro das expectativas do cliente. Marcas de referência, Nike e a Zara, que eles deram em termos de tipologia de compra online. O futuro do dinheiro. Acho que esta é a penúltima palestra do dia. Ok? O futuro do dinheiro. Estava muito entusiasmado com esta palestra, porque reparem, eu, como vos disse, trabalho muito na área de consultoria de vendas online e saber qual é que é os métodos de pagamento, tipologias de dinheiro, quais já têm sido as maiores tendências, foi muito interessante. Eu vou-vos dar só aqui alguns insights. Esta foi, digamos, eu acho que nos 3 anos que fui ao Web Summit, eu acho que esta foi a palestra que teve mais burburinho. E acho que teve mais, como é que eu ia dizer, teve mais crispação. Bom, o que é que eles fizeram? Juntaram um acérrimo defensor da Bitcoin, juntaram o responsável de inovação do Santander, do Grupo Santander, e um indivíduo que eu não percebi o que é que fazia, mas não percebi bem em termos de empresa, porque ele colocava-se mais à margem, mas era a pessoa que dava mais estatísticas. Então, um dizia que a Bitcoin ia ser o futuro e que os bancos eram maus e que roubavam, blá, 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 e neste caso o Grupo Santander, naturalmente, que defendia que tinha que haver controlo, que tinha que haver, que a moeda podia ser virtual, sim senhor, mas tinha que sempre haver um rastreio. Chegou a um ponto em que o Júlio Faura do Grupo Santander disse, olha, então vai para um outro planeta e funda lá a tua moeda se queres começar tudo de raiz, porque os bancos são muito maus. Para verem o nível da coisa. Mas foi um nível divertido, mas é aquele sorriso amarelo. Bom, dizer-vos só 2 notas. Parece que realmente houve aqui um reforço para a existência do Bitcoin. Inclusive a HP, foi um estudo que foi aqui referido, a HP foi ao Web Summit para conseguir perceber como é que o Bitcoin estava a ser utilizado. Havia lá uma máquina de Bitcoin dentro do evento. Portanto, isto está a dizer alguma coisa. E o dinheiro virtual também foi muito, o dinheiro virtual criptografado também foi muito falado. Portanto, aqui não teria muito a acrescentar, podemos tornar muito técnico. E pronto, e acabou com a última palestra, que vocês depois podem ver online, com o dono da Pixar, onde falou de criatividade. Inclusive, ele tem aqui o livro dele. Não sei se já leram este livro sobre a criatividade, vamos ter aqui que é um livro onde ele conta as peripécias
sobre a Disney e a Pixar e como é que se motiva uma equipa, qual é que é o gancho para elas conseguirem trabalhar e ser produtivas. Muitas vezes ele contou uma história que os trabalhadores só estavam autorizados a trabalhar até às 10 da noite. E uma vez fizeram uma brincadeira que foi a polícia ir lá e mandá-los sair do prédio. Bom, depois, na edição deste vídeo, vou-vos mostrar como é que era à noite e aqui mostrar-vos aqui o lixo. Ouçam, há tanto lixo, tantos flyers, tanta coisa. Isto era uma fotografia do final do evento, que era completamente uma loucura. Aqui este vídeo, acho que tem aqui um videozinho para vos mostrar do lixo. Aqui não era propriamente lixo no chão, era lixo dentro da perspectiva de muita publicidade. Uma nota para as minhas expectativas em Portugal, que era o Frederico Silva, primeira startup que eu conheci de Moçambique. Vi muitas pessoas de sítios de Colômbia, mas aqui particularmente porque a importância para Lisboa será o CPLP. Tenho aqui uma fotografia que é para incentivar, para quem veja este vídeo e que esteja em Angola, Moçambique, Cabo Verde e outros países do CPLP, para que venham a Lisboa em 2016, porque há aqui muito potencial de negócio que se trabalha na área de tecnologia digital e etc. Pronto, esta história tirei com o Sérgio, gostei imenso de o conhecer. Aqui a fotografia comigo, com o Diogo Homem da ML, responsável pela edição da ML, e o Sérgio, que tem um software incrível, é responsável por um software para condomínios. E reparem, ele foi ao Web Summit, talvez vocês já tenham ouvido esta história, através de crowdfunding. Ele colocou num site a dizer que precisava de angariar dinheiro para vir ao Web Summit, conseguiu angariar dinheiro para vir ao Web Summit em Dublin e aqui está ele. A presença para estar no Web Summit eram 1.950 euros com acesso a 4 bilhetes, portanto, e para ter aquela plaquinha que ele ali está a mostrar, e eu adorei a história dele, não conhecia, embora ele tenha sido em muitos bens, mas eu não conhecia. Portanto, incentivar-vos também a vocês. Que se não conseguiram absorver por uma questão de preço, quem sabe, não é desatarem todos a fazer crowdfunding, mas não deixarem de ir, porque provavelmente hoje, no mundo cada vez mais interconectado, a informação corre rápido e pode haver formas de colaboração para não faltar o evento. Inclusive, então, eles fizeram um evento que é o websummit.net/change para convidarem 10 mil mulheres para irem de forma gratuita. Bom, espero uma coisa que faça um convite a todos vocês. Eu no próximo dia de 17 de novembro a 23 de novembro vou estar em Londres para uma outra conferência mais pequena sobre conversão online. Se quiserem, se estiverem em Londres, terei todo o gosto em tomar um copo com vocês. Se não estiverem em Londres e quiserem a conferência, julgo que ainda existem bilhetes. É uma conferência, já que eu diria para um conhecimento intermédio ou avançado, porque ela é de conversão online. É muito mais específica, não recomendo para quem está a iniciar. E, enfim, espero que tenham gostado. Eu vou agora só desligar aqui o... Espero que tenham gostado do conteúdo que partilhei de algumas palestras. Vou aqui parar de partilhar o ecrã, para ver se alguém tem alguma questão, alguma pergunta. Ok, vou então aqui só ver... Vou aqui ver aqui o e-mail, entretanto, porque entretanto já recebi aqui algumas perguntas. Só um segundinho. Ora bem, aqui está. Olá, Frederico. Vai estar no Web Summit de 2016? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Ainda não comprei bilhete, mas inscrevi-me para o 2x1. Mas logo se vê. Está tudo com muita calma. Bom, mas tem a versão do 2x1, atenção, não é? Aproveitem porque depois o bilhete sobe de preço drasticamente. Portanto, são 425 euros, foram como entendi. Podem se inscrever como startup com uma ideia de negócio, são 1.980 euros, mas têm direito a 4 bilhetes. E podem expor durante um dia. Se for uma marca já média grande empresa, podem também pagar 12 mil euros para ter um espaço ligeiramente maior. Mas pronto, é tudo uma questão de opção. Ver aqui outra pergunta. Olá, Federico, gostei muito da apresentação. Obrigado, Rui. Qual foi a palestra que mais gostaste?
Bom, Rui, é assim, são todas muito diferentes. Cada uma, eu diria assim, o Web Summit é um evento assim mais macro. A grande maioria das palestras tem foco na cultura organizacional, tem foco em dicas de gestão e como elas são curtas, são alguns insights. Eu acho que gostei bastante da palestra da At-Hole, gostei muito de uma que foi de e-commerce na área de fashion, no Fashion Summit. Bom, enfim, é difícil escolher porque elas realmente são tão diferentes. Mas Michael Dell também gostei bastante, porque é um ícone vivo, e portanto não se vê também se tem este tipo de pessoas aqui ao virar da esquina. Bom, vou tentando ver aqui o chat. Esta palestra vai ficar gravada para quem quiser depois assistir. Espero que tenha sido útil. Vou só aqui ver se há alguém escrever nos comentários. Ok, fantástico. Bom, muito obrigado pela vossa atenção e até um próximo webinar sobre algum conteúdo relacionado com marketing e vendas online. Entretanto, reforço o convite, quem quiser ir à conferência comigo a Londres, com conversão online, o evento chama-se Success Summit, ou então, se estiverem em Londres e virem esta palestra, terei todo o gosto em conhecer-vos e tomar um café convosco. Obrigado e até 2016.